Este áudio é uma produção do GEPLAGE, Grupo de Estudos e Pesquisas Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação, que vincula-se ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Voz de Bianca Barrochello Caiubi. Título do artigo: Políticas de Regulação e Mercantilização da Educação. Socialização para uma Nova Cidadania? Escrito por Nora Ruth Kraukzik. A autora é doutora em Educação e professora do Departamento de Ciências Sociais aplicadas à Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. O artigo foi publicado na revista Educação e Sociedade, Campinas, volume 26, número 92, páginas 799 a 819, especial outubro de 2015, disponível em www.sedes.unicamp.br. O texto analisa, a partir de reflexões teóricas e pesquisas empíricas, um dos eixos principais da reforma educativa ocorrida nos anos 90 na América Latina, isso é, a consolidação de uma nova organização e gestão do sistema educativo e da escola, que define formas quase mercantis de delegação de poderes. Esse novo modelo de regularização supõe uma mudança radical da categoria sociedade civil e cidadania, e vem sendo concretizado a partir de um processo de descentralização desenhado em 3 dimensões: descentralização entre os diferentes órgãos de governo, municipalização, descentralização para a escola, autonomia escolar e descentralização para o mercado, responsabilidade social. Busca-se analisar a concepção da reforma educacional no marco de um novo ordenamento das relações internacionais e da reconfiguração do modelo do Estado provedor e regulador para o modelo de Estado forte e minimalista, e principalmente enquanto expressão da lógica dos binômios globalização, comunitarismo e centralismo, localismo. Palavras-chave: reforma educacional, cidadania, sociedade civil, América Latina e gestão educacional. Na época contemporânea, a cidadania moderna parece ligada à conformação de um sujeito de direito e a existência de um Estado que garanta esse direito, mas também e principalmente a luta social pelas conquistas desses direitos, que gerou a exigência de igualdade cidadã. No entanto, no momento em que as funções do Estado se restringem à regulação do mercado, transferindo para a sociedade civil responsabilidades sobre a área social, que passa a assumi-las enquanto iniciativa privada, a igualdade cidadã volta a ser subordinada à possibilidade de acesso a esses direitos, e um dos critérios mais evidentes é a condição de se pagar por esse direito. 1. O processo de regulação social capitalista é um ordenamento normativo que media as relações entre Estado e sociedade, historicamente legítimo, que busca a solução de conflitos e compensação dos mecanismos de desigualdade e exclusão dos próprios modos de produção capitalista. Esse processo tem como propósito de manter a governabilidade necessária para o desenvolvimento do sistema. Esses ordenamentos supõem uma concepção de organização social, política e econômica, a partir da qual se definem responsabilidade, competências do Estado, do mercado e da sociedade, e também tendem a desencadear processos de ressocialização. Seguramente, todos nós concordamos que a educação é um desses direitos, mas, ao mesmo tempo e em parte, está envolvido na instituição de outros direitos que, historicamente, definem a cidadania. Entretanto, a educação não constitui a cidadania, mas sim uma condição indispensável para que a cidadania se constitua. É assim que a tensão entre o potencial reprodutor e emancipador da educação escolar é constitutiva da natureza da relação entre educação e cidadania. Historicamente, essa relação entre educação e cidadania foi se transformando
obrigação pela maioria dos estados, e, em tese, seria garantida por um Estado provedor de políticas universalistas e regulador das desigualdades sociais que, por sua vez, possibilitariam um processo de socialização comum e de integração nacional. Nesse sentido, o Estado devia cumprir também o papel central na pretendida igualdade dos sujeitos da escolarização pública, que, entre outras coisas, significa a abolição de diferenças econômicas e culturais no espaço escolar. Dussel, 2000. A atuação e a escolha individual e familiar ficaram bastante restringidas frente às aspirações estatais de controle institucional, de inclusão e de justiça social. Dessa forma, configura-se na sociedade moderna um equilíbrio instável de poderes para influir na infância e na juventude, entre o Estado e a família, também com outros setores privados, como o empresarial, a igreja, etc., atravessado por conflitos sobre as responsabilidades e atribuições de uma ou de outra. Uma configuração em que se prevalecia o poder do Estado e a qual sempre resistiram os interesses privados e acentuados na atualidade pela forte presença social da ideologia privativista, estimulando ainda mais o conflito com o Estado. Gimeno, 1998. No entanto, observam-se diferenças nas implantações dos sistemas educacionais nos diferentes países latino-americanos. Os projetos nacionais hegemônicos, as lutas e os compromissos das diferentes classes sociais são dimensões de análise fundamentais das trajetórias da educação pública nos diferentes países da região. Assim, por exemplo, no Chile, o sistema de ensino, instituído nos fins do século XIX, já pressupôs uma parceria com as sociedades civis, pela qual o ensino público não significa necessariamente gratuidade, mas sim a perspectiva de atender a toda a demanda como forma de integração nacional. Institui-se, com esta perspectiva, a subvenção ao ensino, que pode advir de vários segmentos sociais e não apenas do Estado. Desde então, tal sistema vem sendo aperfeiçoado no sentido de atingir sempre as posturas iniciais. As quais se acrescem outras a cada momento histórico. Já no Brasil, a relação entre o governo e a sociedade, desde a Constituição de 1824, pressupõe o ensino público e gratuito, mas deixa brechas para que o ensino também possa ser privado. No entanto, isso não tornou a educação formal mais acessível para a maioria da população. A educação primária e secundária no Brasil foi organizada sob a responsabilidade dos estados e municípios, que posteriormente irão conformando várias redes de ensino em todo o país. O caráter descentralizado da educação formal no Brasil tem origem principalmente na omissão do poder público, no embate de diferentes projetos societários das elites locais, e, em menor importância, na organização federativa do país. Esses conflitos têm acompanhado também a lógica de distribuição das competências entre diferentes unidades de governo, União, Estados e municípios, ao longo de todo o século XX até hoje. Já no México, a revolução reificada do PRI reúne os diferentes segmentos da sociedade, à exceção dos camponeses nativos, que elegem o sistema educacional como integrante dos esforços para a consolidação da nação, embora sem encontrar os mecanismos para viabilizar tal meta, conforme se observa no Chile. Na Argentina, uma das políticas mais importantes do século XIX, de integração de sua população bastante heterogênea, porque estava constituída principalmente de imigrantes e filhos de imigrantes, foi a organização de um sistema educacional nacional. Contudo, a escola única e centralizada seria um elemento-chave na construção de uma identidade nacional unificada, não só porque permitiria a socialização dos filhos dos imigrantes a partir de valores, costumes e língua comuns, mas também porque estabeleceria a articulação entre a escola e a sociedade,
anulando os localismos ou caudilismos, afirmando o poder das elites nacionais frente às elites locais das províncias. A escola pública converteu-se assim num eficiente sistema de assimilização da população integrante provincial. Tedesco, 1982. O rápido aumento do índice de escolarização primária e a formação docente centralizada são destacados por Tedesco, 1982, como os meios pelos quais essas massas heterogêneas se integraram a uma sociedade argentina. A resultante de tal diversidade, na configuração do processo histórico de cada um desses países, será a de que os diferentes segmentos da sociedade, ao longo do século XX, apresentarão demandas distintas, constituindo-se inter-relações específicas desses com o Estado. Ora, o novo modelo de regulação que vem sendo instaurado nas últimas décadas, consequências da reconfiguração do modelo de Estado provedor e regulador para o modelo de Estado avaliador, aviva a presença do indivíduo e do mercado, interferindo não só no comportamento estatal, mas também no comportamento social. Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky, a segunda metade do século XX tem se caracterizado pela intensificação do tripé que sempre caracterizou a modernidade: o mercado, o indivíduo e a escalada técnico-científica. O violento avanço da globalização, do ultraliberalismo e das novas tecnologias de comunicação nos anos 80 intensifica ainda mais esse tripé, produzindo o fenômeno da hipermodernidade, que afeta os comportamentos e modos de vida, e ao mesmo tempo, e paradoxalmente, fragiliza o indivíduo, que vê desmoronar as antigas formas de coesão social. A escola pública de massas na América Latina, além de reunir os princípios de igualdade e justiça social na sua estrutura e organização, passa a ser também responsável por transmiti-los. O processo contraditório de intensificação do indivíduo e do mercado, identificado pelo filósofo, vem mudando esse comportamento institucional e privilegiando a heterogeneidade, a diferença e o individualismo. A ideologia igualitária e seus direitos universalistas que inspiraram a Constituição e expansão dos sistemas educativos, que justificaram a atuação dos Estados nacionais e foram âncoras da luta pela democratização política e social, são agora revisados. O argumento de que os Estados nacionais têm demonstrado pouca capacidade quantitativa e qualitativa de investimento justifica a desvalorização da arrecadação em forma de impostos, a privatização e a imposição de uma nova lógica de regulação social. De uma forma ou de outra, as reformas que iniciam nesta época ocorrem sobre a lógica da modernização, seguindo a tendência de toda a região, isso é, adaptar a educação às mudanças econômicas e de coerência internacional. Nesse sentido, propõe-se inovar não só as relações institucionais no interior do próprio Estado, que se mantém na liderança da implementação das reformas, mas também as parcerias com a sociedade civil. 2. Nota 2. O conceito de sociedade civil emerge nos anos 90 do século XX de uma forma bastante ambígua. Poderia parecer um paradoxo que a ideia de sociedade civil esteja ressurgindo no momento em que os movimentos progressistas têm sido derrotados em vários países da região. Todavia, essa revitalização do conceito se dá na sua analogia com o mercado. Um dos eixos principais da reforma educacional, ocorrida nos anos 90 do século XX na América Latina, foi a consolidação de uma nova organização e governação, nota 3, do sistema educacional e da escola. Esta, ao adotar o princípio do mercado como indicador das realizações em todas as esferas sociais e ao ressignificar
o conceito de cidadania, enquanto consumidor, define formas quase mercantis de delegação de poderes e de relação com a demanda educacional. Nota 3. Governação entendida como ação social de governar. Esse novo modelo de regulação está se concretizando na América Latina, entre outras políticas, a partir de um processo de descentralização bastante diferente do concebido tradicionalmente. Em décadas anteriores, quando se falava de descentralização, pensava-se principalmente no processo de redistribuição de responsabilidades, atribuições e autonomia de decisão entre diferentes órgãos de governo. A reformulação da relação entre Estado e sociedade acarreta uma dinâmica descentralizadora de responsabilidade e atribuições mais complexas e envolve outras dimensões que atuam conjuntamente. Além da dimensão territorial, que outorga novas funções aos governos central, estaduais ou provinciais e municipais, nota 4, vamos encontrar como inovação desse processo a descentralização para a escola e a descentralização para o mercado. Nota 4. É interessante observar que as tendências à descentralização entre as diferentes esferas de governo, por meio principalmente da transferência do financiamento e da administração das escolas, se deram nos diferentes países em contextos históricos diferentes. Na Argentina, por exemplo, realizou-se durante o governo militar, e independentemente de sua organização territorial, sejam elas federações ou não, consolidando processos nacionais bastante diferentes, nos quais as características dos estados nacionais e as condições de desenvolvimento dos municípios e províncias são aspectos fundamentais. A possibilidade de realizar algumas reflexões sobre essas questões, a partir de situações específicas, surgiu de um balanço analítico que realizamos sobre a produção científica existente em países latino-americanos relativamente a essa reforma educacional que se inicia na década de 1990 na região. A política de descentralização entre os diferentes órgãos de governo anunciava, estabelecendo uma relação entre descentralização e autonomia, que a proximidade territorial entre o governo e a instituição escolar provocaria uma mudança nas suas práticas de governança e na definição de suas relações internas de poder, entre outras. No entanto, isso não parece ter acontecido. Todavia, a gestão e o governo das unidades escolares foram realmente atingidos pela política de descentralização para a escola e para o mercado. O olhar para a gestão da escola, sua autonomia e o aumento da participação da comunidade escolar não é novidade em alguns países latino-americanos. Foi, por exemplo, um tema relevante nos finais da década de 1970, principalmente devido aos desafios colocados para a construção de uma sociedade democrática em vários países da região, com destaque para o Brasil. Nessa conjuntura, em alguns países, com maior ênfase do que outros, setores progressistas recriam a concepção da autogestão ou cogestão como modelo de administração autônoma, advinda, entre outros, dos movimentos socialistas e libertários anarquistas. Como sabemos, a organização partidária e a dos trabalhadores sempre foram questões bastante discutidas por eles, defendendo a coletivização e as formas cooperativas de qualquer tipo de gestão institucional. Estas propostas sempre tomaram mais força no âmbito dos movimentos anarquistas, que, à diferença do movimento socialista, não tinham como preocupação a gestão do Estado. Pelo contrário, se posicionaram contra todo tipo de poder, inclusive o poder estatal. A partir de finais dos anos 70 do século XX, a preocupação pela organização dos trabalhadores e dos espaços de trabalho passou a estar também presente na análise da organização escolar, principalmente
a ideia de que as condições de democratização da escola estão na possibilidade de auto-organização dos trabalhadores da educação e no aumento do poder de influência desses trabalhadores e dos alunos nas decisões da instituição, que eliminariam a cisão entre gestão do trabalho e realização do trabalho. Inicia-se assim uma discussão que nos anos seguintes vai se rapidamente sendo ressignificada no discurso hegemônico, mesmo antes de ter sido suficientemente amadurecida no debate político e acadêmico. O tema da gestão escolar na reforma de 1990 mantém o seu lugar de destaque. Sofre, porém, uma inversão e uma mudança radical de sentido, ao ser localizada como a dimensão do processo de descentralização assumida oficialmente. Deixa de ser expressão da demanda da comunidade educativa por maior autonomia escolar, em busca de democratização das relações institucionais, para passar a ser resultado da preocupação dos órgãos centrais por redefinir quem deve assumir a responsabilidade da educação pública, tanto pela definição de seu conteúdo como por seu financiamento e resultados. Dessa forma, assim como um dos pilares principais da reforma é a gestão, o espaço privilegiado por ela é a unidade escolar, promovendo a autonomia financeira, administrativa e pedagógica da instituição. A ideia da centralidade no âmbito escolar das políticas educacionais parecia, numa primeira instância, recuperar a preocupação de muitos pesquisadores, principalmente no México e em parte também no Brasil. No entanto, as mudanças ocorridas ao longo das últimas décadas estabeleceram a preocupação pela unidade escolar como centro de unidade financeira e de regulação social. Ainda que várias das novas políticas implementadas na gestão escolar possam ter também o propósito de mudar a gestão pedagógica da escola, elas não tiveram impacto no cotidiano escolar, sendo privilegiados os câmbios na gestão financeira e administrativa e produzindo mudanças importantes na governação das instituições, ao incorporar a lógica do mercado na gestão pública. O México foi vanguarda na pesquisa etnográfica e na conceitualização do cotidiano escolar na região. Essa forte preocupação pela organização do trabalho escolar como dimensão fundamental na compreensão dos processos educativos e na sua qualidade, leva-o a receber com entusiasmo o novo lugar outorgado pelo discurso político educacional no início dos anos de 1990 à instituição escolar, por reconhecer a escola como dimensão atuante na produção do ensino e romper assim com a tradição das reformas na região. Espeleta, 2003. Assim, no marco dos debates que levaram ao Acuerdo Nacional para a Modernização de la Educación Básica, em 1992, colocou-se a necessidade de transformar o funcionamento da instituição escolar, pois existia o conceito de que a autoridade federal e estadual havia se distanciado cada vez mais da instituição, como consequência da centralização do sistema. E isso afetava a organização escolar com excessos de mecanismos burocráticos, excluindo a possibilidade de compartilhar a responsabilidade da educação das crianças com a família e com a comunidade. Entre as ações prioritárias foi definido também o estabelecimento de um programa de reformas da organização e avaliação da escola. A professora Justa Espeleta afirma, nota 5, que a qualidade na educação e a necessidade de melhorar a aprendizagem dos alunos não são temas novos entre as preocupações educacionais no México, mas sempre se circunscreveram às propostas de mudança no trabalho pedagógico, apontando principalmente as reformas de ensinar e os conteúdos. Nota 5. Em entrevista que nos foi concedida em março de 2002 no México. Nesse sentido, o projeto La Gestión de la Escuela Primaria, implementado em 1997, com apoio de Fuentes Molinar, então subsecretário de Educação Básica,
traz como novidade a inclusão da organização e da administração da escola como elemento interveniente na produção do ensino. Pouco antes, a CEP tinha publicado um estudo da professora Silvia Smerks, mostrando que o contexto socioeconômico não era fator determinante da qualidade educativa. Esta dependia do trabalho, do diretor, dos professores, do compromisso dos pais e da relação da escola com a comunidade. A partir dessas e de outras constatações, o projeto La Gestão de la Escuela Primária buscou priorizar a construção de um novo estilo de trabalho escolar coletivo que, a partir de uma proposta pedagógica de gestão, permitia a ruptura com as políticas clientelistas e cooperativistas consolidadas na gestão educacional mexicana. O projeto implicava uma forma inovadora de capacitação de professores envolvendo a organização institucional e todo o sistema educativo, governos estaduais e organismos intermediários. Uma das preocupações mais compartilhadas entre os pesquisadores mexicanos é o atrelamento histórico da burocracia sindical com o Estado Nacional e o controle e coadministração do sistema educativo. Por exemplo, os principais quadros do Sindicato Nacional de Trabalhadores da Educação fazem parte do aparelho administrativo da educação, situação que permaneceu mesmo com a queda do PRI, chegando a ponto de haver confusão nos níveis intermediários do sistema educativo acerca do que é o âmbito da representação sindical e a esfera administrativa educativa. O projeto La Gestão de la Escuela Primária foi perdendo importância na política educativa do presidente Fox, que assumiu como carro-chefe de sua gestão educacional o programa Escuelas de Qualidad. Tendo como antecedente o projeto de gestão escolar e a partir de outras experiências regionais similares na Colômbia, Argentina e Chile, foi desenhado o PEC, com a preocupação claramente manifestada pelo próprio presidente de criar escolas de qualidade e entregar-lhes os recursos com base no seu desempenho. O PEC considera a gestão escolar exclusivamente em sua dimensão administrativa e recupera a competitividade da gestão de recursos materiais das equipes escolares. Apropria-se de uma forma de trabalho coletivo de elaboração de planos institucionais, porém mudando seu sentido e intencionalidade. Enquanto o projeto La Gestão de la Escola Primária buscava elaborar coletivamente uma proposta para a escola que permitisse desenvolver a cada um dos atores envolvidos o sentido de suas tarefas com os alunos e gerar uma unidade escolar com identidade própria, o PEC se apropria da ideia do projeto escolar, mas o despoja de sua ambição de ser um processo de aprendizagem institucional, transformando-o numa ação de competição por recursos materiais entre as escolas. Talvez o fato de que a aprovação de novas diretrizes para a educação ter acontecido no início da década de 1990, por meio do Acordo Nacional de la Modernização de la Educação Básica, tenha permitido uma margem de ação política ainda não submetida à nova lógica de regulação social, que iria ser constituída nos anos posteriores na região, como no caso do México com o PEC. No Brasil, encontramos uma situação um pouco diferente. O debate em torno da autonomia escolar, que já vinha sendo colocado em oposição às estruturas administrativas centralizadas e burocratizadas impostas pelo governo militar, desenvolveu-se bastante da década de 1980, na busca de uma governação participativa no quadro de luta pela construção de uma sociedade democrática e de formação do cidadão. Esse acúmulo de discussão gerou pressupostos, princípios e propostas que influenciaram bastante o cenário controverso da política educacional brasileira. A LDB, nota 6, atualmente vigente no país, foi promulgada em 1996.
Ao longo de um período transcorrido entre a sanção da Constituição de 1988 e a nova LDB, deveu-se à presença de diferentes projetos educacionais em disputa, que podem ser identificados como a posição civil democrática e a posição produtivista em educação. Essa denominação foi cunhada por Paulo Singer, 1996, e resulta bastante emblemática nas visões de educação que representa. Nota 6. A LDB é a lei maior da educação no Brasil. Ela se situa imediatamente abaixo da Constituição e define os parâmetros, os princípios e rumos que deve seguir a educação nacional. Se acompanharmos a trajetória da elaboração da LDB, vamos observar que o texto aprovado restringe os direitos consagrados na Constituição de 1988, reformula as responsabilidades e atribuições do Estado, do mercado e da sociedade no âmbito educativo, expressando assim a alteração da correlação de forças ocorridas na sociedade. A partir daí, as reformas estruturais do Estado, por meio de reformulações de suas competências e políticas de ajuste econômico, que implicaram, entre outras coisas, novas relações entre Estado e sociedade, foram realizadas com maior intensidade e amparadas pelas mudanças legais. Ao mesmo tempo, foram implementadas as reformas no âmbito educacional que permitiriam tornar, segundo os órgãos governamentais, a educação formal brasileira compatível com tal modernização geral do Estado. O PEC mexicano em muito se assemelha ao Plano Anual de Desenvolvimento Educacional Municipal, PADEM, chileno, ao Fundo Escola Brasileiro e à proposta de autonomia financeira das escolas em Minas Gerais e outros estados brasileiros, em que pensem algumas especificidades de operacionalização desses programas, inclusive em suas consequências. Em todos os casos, se reposicionam a instituição educacional e o Estado na produção política educacional. Nessa nova lógica de organização do sistema educativo, busca-se instaurar dispositivos e ações na gestão-governo institucional orientados pelos princípios de flexibilidade, liberdade, diversidade, competitividade e participação. Busca-se, por meio da política de autonomia escolar hegemônica, a ampliação da liberdade de decisão e gestão institucional dos recursos materiais e financeiros, em alguns países também dos recursos humanos, para dinamizar e otimizar a prática escolar, e a flexibilização das diretrizes para permitir a produção em equipe de um projeto pedagógico institucional direcionado para objetivos que tenham significado para seus usuários. No México, em particular, isso significou uma ruptura com uma tendência educacional que já vinha sido gestada no âmbito acadêmico e estava em vias de ser institucionalizada pelo governo. No Chile, por sua vez, isso representou a continuidade do processo de reforma liberal, iniciada na época da ditadura de Pinochet. E no Brasil, é a implantação de uma gestão inovadora de educação, que se apresentou como a tendência de modernização da educação e do país, e que expressa o espírito da LDB, sancionada como consequência de uma negociação oculta, nota 7, nos bastidores e no Congresso Nacional. Nota 7. Expressão cunhada por Florestan Fernandes em oposição ao processo de elaboração dito de conciliação aberta do projeto derrotado. Na passagem do âmbito empresarial para o escolar e no marco da reconfiguração do papel do Estado na provisão e na regulação educacional, afirma-se que uma escola autônoma é aquela que tem maior liberdade de organização, gestão e ação. A liberalização da gestão escolar estaria garantindo o aumento da responsabilidade de seus atores e, portanto, a eficiência da instituição.
Essa ideia de liberdade na gestão surge como possibilidade ao serem suprimidas as ações governamentais, o que obriga as instituições a se tornarem autônomas. Essa concepção de liberdade, cunhada pela matriz liberal conservadora, foi qualificada no interior do próprio liberalismo como uma concepção negativa e regressiva, porque é individualista e encontra sua plena realização na redução ao mínimo possível do poder coletivo estatal. Assim, a associação de liberdade negativa à possibilidade de autonomia da instituição significa que esta última trata da liberalização da instituição para dar possibilidade aos sujeitos escolares de atuarem utilizando seus próprios recursos, ideias, desejos, valores, contatos sociais, recursos materiais, etc., pela ausência dos tradicionais recursos normativos e da vocação universalista do Estado na sua política financeira. Esta proposta de liberdade e autonomia, ainda que se defina pela ausência de uma ação governamental, é profundamente sedutora para os diferentes atores educativos. Sua sedução está amparada na ideia de poder e justiça que o senso comum costuma lhe outorgar. Poder para fazer o que consideram melhor, para elaborar seus próprios projetos, e premiação ao esforço pessoal ou institucional. E quando os efeitos desejados não são produzidos, o fracasso é interpretado como o fracasso pessoal dos atores da escola, tirando do Estado qualquer tipo de responsabilidade na gestão de vários problemas educacionais. Várias pesquisas têm estudado como opera essa lógica da liberalização num contexto de extrema desigualdade e regressão social e econômica, e têm observado que os recursos da escola e da comunidade determinam as condições de possibilidades concretas de suas autonomias, liberdade, consolidando, como já vimos, formas regressivas de distribuição da educação e legitimando a segmentação do sistema educacional sobre o argumento da diferenciação. Costa, 1997, Pavan, 1998, Oliveira, 2000, entre outros. No México, não há ainda estudos que analisem as mudanças no interior das escolas, resultantes das políticas de descentralização, devido, entre outras coisas, o seu caráter incipiente. No Brasil, na década de 1980, foram construídos conceitos e proposições que discutiam a gestão educacional, de alguma maneira originados por fatores externos, isto é, no marco do debate do processo de democratização naquela década, mas, talvez, sem se deter na possibilidade de estar também refletindo as mudanças que estavam acontecendo no âmbito regional e internacional. Esses conceitos e proposições têm constituído o referencial de análise na produção acadêmica e no debate político até pouco tempo atrás. Só recentemente começam a ser concebidas categorias de análise que buscam dar conta dos processos de mudança ao interior da escola a partir de um novo modelo de regularização social e governação educacional. Em contrapartida, as análises dos processos de descentralização para a escola no Chile já apontam claramente para a existência de uma organização da educação que fomenta a desigualdade. Assim, os questionamentos dos especialistas vão no sentido de que a descentralização para a escola, via várias ações que tendem a uma educação orientada também pelo mercado, tais como políticas de incentivos, do financiamento compartilhado, que permite ao mesmo tempo a subvenção estatal às escolas particulares sem tolher a cobrança de mensalidades a seu alunado. Tem acentuado a diferença entre o grupo das escolas pobres com menor qualidade e o das escolas ricas com maior qualidade. Nota 8. Nota 8. O financiamento compartilhado é a parceria entre os recursos do governo central, Ministério da Educação, iniciativa privada e ou apoderados e os recursos advindos da municipalidade. A transferência dos recursos
do Ministério da Educação para as unidades escolares se dá na forma de subsídios mediante a apresentação do PADEM. O montante é definido conforme o desempenho dos alunos. É aí que se evidencia o círculo vicioso. As escolas sediadas nos municípios mais pobres recebem menos recurso da municipalidade, que, em geral, tem mais problemas estruturais de outras ordens a resolver na comunidade. Além disso, esta, sendo mais pobre, investe menos recursos nas escolas e suas crianças e jovens têm menos acesso a informações e outros requisitos. Com isso, seu desempenho na escola é baixo, recebendo, portanto, menos subsídios governamentais. Acresce-se a isso que o salário dos professores também varia conforme o desempenho de sua escola. Assim, professores bem qualificados e mais atualizados buscam escola em que existe a possibilidade de seu desempenho ser reconhecido pelos sistemas de avaliação e, portanto, de serem mais bem remunerados. O sistema de financiamento escolar chileno é bastante complexo e pressupõe que o público não significa necessariamente gratuidade, nem unicidade. Abre a possibilidade de captação de recursos materiais e humanos para a educação, advindo de vários segmentos sociais, sejam jurídicos ou físicos, e contemplam o envolvimento particular das famílias na eleição e administração das escolas. Esta reconceitualização do público é um exemplo paradigmático do processo de descentralização para o mercado. Podemos dizer que é uma forma de privatização da educação que se realiza por um conjunto de reformas que, imbricado ao processo de descentralização para a escola, busca aproximar as decisões do mercado, as decisões políticas, das decisões do mercado, criando um quase-mercado, nota 9, em educação. Nota 9. As características distintivas de um quase-mercado em relação a um serviço público são a separação entre o comprador e fornecedor e um elemento de escolha pelo usuário entre os fornecedores. No geral, os quase-mercados têm alto grau de regulamentação governamental, controlada por meio de sistemas de avaliação, fiscalização e financiamento. Isso é, provocando uma gestão do sistema e da escola, com novas formas de financiamento, fornecimento e regulação diferentes das tradicionais, exclusivamente assumidas pelo Estado, que simule o mercado. É uma estratégia sutil para tentar gerir a tensão resultante das exigências do cumprimento dos direitos sociais, historicamente conquistados, com a crescente diminuição de receitas provenientes de impostos e com uma política de ajuste fiscal. Ela supõe a adoção de medidas que permitam atenuar as fronteiras entre o setor público e o setor privado, de modo que fica também menos nítida a distinção entre os direitos sociais e os direitos individuais. A descentralização para o mercado é feita por duas vias que tendem a consolidar o espaço de quase-mercado na educação. Uma dessas vias busca, prioritariamente, descentralizar para o mercado a responsabilidade de controle e regulação educacional, e a outra pretende a descentralização da responsabilidade da oferta e universalização do serviço educativo. A primeira via pretende a constituição de um mercado de consumo de serviços educacionais, instalando na gestão de educação, do sistema e da escola uma normativa ancorada na lógica da oferta e da demanda. Ela é apresentada como dinâmica mais adequada para a construção de um sistema educativo democrático. Os pais têm direito de realizar uma escolha racional da qualidade de educação para os seus filhos e o dever de controlar e exigir mudanças. O sistema educativo, por intermédio das escolas, tem a obrigação de oferecer projetos institucionais diversificados, de acordo com os interesses da população consumidora, e de prestar contas por meio de informação dos resultados à sociedade.
os direitos individuais do consumidor passam a prevalecer sobre os direitos sociais de uma educação do cidadão. Nesse sentido, têm sido elaboradas várias estratégias de informação aos pais, do tipo ranking e premiação das escolas, fomentando a competitividade entre elas pela captação de recurso e de prestígio. Todavia, quando essa lógica se estende como possibilidade de gerar mais eficiência na gestão orçamental, surgem também outras inovações, que têm como proposta um sistema de financiamento à demanda educacional e claramente desencadeiam processos de descentralização para a escola e de privatização da educação. Uma delas é o sistema de vouchers, ou Vale Educação, destinados à distribuição de recursos para as escolas públicas e privadas. Os vales educação são subsídios dos governos financiados por intermédio de impostos para as famílias poderem matricular seus filhos em escolas de sua escolha. Esse sistema vem sendo implementado no Chile como uma das modalidades do financiamento compartilhado, mas existe também em outros países da região, tais como Colômbia, Porto Rico e Guatemala, em vários países da Europa e da América do Norte. Sua proposta é estimular a competição entre as escolas públicas e entre as escolas públicas e privadas, permitindo que as instituições ofereçam diferentes pacotes educacionais para satisfazer as preferências dos pais. Em alguns países tem sido incentivada também a ideia de autogestão, ou seja, a comunidade se auto-administrando como uma forma de gestão mais livre e autônoma das escolas, através de desenhos, tais como as escolas cooperativas e as escolas charters. A escola charter é uma modalidade de escola pública aberta para todos, financiada com recursos públicos, atrelados à matrícula e operada por entidades independentes, por exemplo, grupo de educadores, pais de aluno e líderes comunitários. Uma de suas principais características é que tem contratos de desempenho pelos quais se regula a relação entre os operadores das escolas e os controles do ensino público. As escolas charters tiveram sua origem nos Estados Unidos, mas hoje existem também em vários países latino-americanos, tais como na província de São Luís, na Argentina e no Chile. A grande vantagem dessa modalidade seria, segundo o ideário da proposta, poder oferecer à comunidade a oportunidade de desenhar e operar uma grande variedade de opções educativas para suas crianças. Mas esse tipo de organização, sob o véu do comunitarismo, como espaço de proteção social no lugar do Estado e de realização dos interesses coletivos, é mais uma forma de rompimento da unidade no âmbito educacional, da atomização das escolas e fonte de reprodução das desigualdades. Na análise da produção recente dos organismos internacionais sobre sua avaliação da reforma educacional na região, pôde-se corroborar que a liberdade financeira e administrativa, cada vez maior nas escolas, é a variável central utilizada nos estudos do Banco Mundial, do PREAL, do CEPAL e do BID, para evidenciar a eficiência e eficácia do processo de descentralização e da reforma como um todo. A segunda via de descentralização para o mercado, identificada em muitos países, tais como o Brasil e Chile, é a transferência de funções e responsabilidades para a comunidade através do envolvimento privado e voluntário no funcionamento e na gestão da escola, transformando até mesmo a avaliação da competência da escola, que passa, em vez de quantificada pelo nível de ensino, a ser qualificada por sua capacidade institucional de formular demandas e de produzir, obter e gerir recursos para satisfazê-la, e também em atos de filantropia. As propostas nesse sentido incentivam a ideia de que a responsabilidade pela educação e pelo bem-estar deve ser assumida por todos e não ficar relegada ao Estado, e promovem a colaboração de diferentes setores da sociedade, filantrópicos e empresariais, ou simplesmente da vizinhança,
nas escolas sobre slogans do tipo Amigo da Escola, Responsabilidade Social, Empresa Cidadã, entre outros. No Brasil, o Estado de São Paulo, principalmente, tem implementado políticas de parceria para a gestão de escolas públicas desde 1987. Os principais programas são Adote uma Escola, Parceria Empresa-Escola Pública. O programa Adote uma Escola tem como objetivo estimular empresas privadas a apoiar financeiramente escolas de rede pública para reformas ou manutenção de seus edifícios, para incrementar o quadro de funcionários e, eventualmente, também completar o salário dos docentes. Por meio do programa Parceria Empresa-Escola Pública, o governo do estado vem incentivando o processo de descentralização da gestão educacional, oferecendo ainda mais possibilidades desses novos atores participarem da gestão das unidades escolares, como forma de integração entre a escola e a comunidade que se insere. Guimarães, 2003. Ainda que existam poucas pesquisas que analisem a implementação nas escolas desses programas, a maioria delas afirma que a principal motivação das escolas para participar desses programas é a sua dificuldade orçamentária e que, na relação com seus parceiros, se impõe geralmente a racionalidade empresarial e ou filantrópica. Além disso, por parte das instâncias governamentais, não existe controle das regras dos jogos estabelecidos nas parcerias nem no grau de sustentabilidade. Pelo contrário, caracterizam pela falta de previsibilidade, ausência de compromisso a longo prazo. Um estudo qualificativo de um projeto de parceria escola pública e empresa em São Paulo evidenciou que a implementação desse projeto não significou de fato maior participação da comunidade educativa na gestão da escola. Pelo contrário, a empresa parceira, que, como diz a autora, detém o poder econômico e simbólico, foi quem acabou concentrando o maior poder na gestão do projeto de parceria em questão. É interessante observar também, nessa pesquisa, que as ações das empresas responderam às suas próprias necessidades de trabalhadores qualificados na região. Foi realizada uma reforma para que a escola pudesse alocar um laboratório de informática, que seria utilizado na implementação de um curso profissionalizante de operador de produção. No Chile, também existem incentivos governamentais para o investimento privado nas escolas públicas, liberando os impostos às empresas que doassem até 2% de seus rendimentos a estabelecimentos gratuitos. Figueroa, 1997. As diretrizes relativas ao aprimoramento da gestão do financiamento público descentralizado para impedir as injustiças evidenciadas pelas instituições escolares vem sendo testada nos últimos anos, principalmente pelo governo chileno da Concertación. Não questionam a conceituação do setor público nem a importância da competitividade entre as escolas para produzir maior eficiência e qualidade. A racionalidade da liberdade negativa está subjacente em ambos os casos. O conceito de liberdade negativa e sua contrapartida, a liberdade positiva, são interessantes para a análise da gestão escolar, porque permitem distinguir duas construções antagônicas do conceito de autonomia no interior da ideologia liberal. A construção ancorada na ação da escola e na negação da ação do Estado. E B, a construção apoiada na possibilidade dos sujeitos coletivos orientarem sua vontade, seu desejo no sentido de uma finalidade coletiva. Neste último caso, estaríamos frente a uma concepção de gestão educacional e escolar que estaria indicando uma tendência à construção de um sistema e de instituições democráticos e públicos, capazes de mediar a possibilidade de escolha dos atores e ir contra a reprodução, e ao mesmo tempo de atores capazes de efetivar essa escolha por meio da intervenção no espaço público de produção político-educacional escolar e no conjunto do sistema educativo. Esta é uma ideia de autonomia ligada à construção da cidadania
que indica a presença de algo novo. Nota 10. Uma reflexão interessante sobre a ideia de cidadania enquanto estado pleno de autonomia pode ser encontrada na entrevista realizada com Francisco de Oliveira, dezembro de 1999. Determinar o que é o novo é um processo coletivo gradual, progressivo e contraditório, porque tende a igualar as condições de produção dessa autonomia. Por isso, é fácil reconhecer que não estamos falando simplesmente de um problema epistemológico, mas, sobretudo, de um problema político. Por ambas as vias, o processo de descentralização para o mercado tende a gerar uma nova qualidade na relação entre escola e comunidade, que é uma relação de dependência unilateral da primeira com a segunda. O modelo de descentralização da educação em curso na região, apresentado pelos discursos oficiais, nacional e internacional, como uma tendência moderna dos sistemas educacionais mundial, é a expressão de uma nova proposta de governação e de governabilidade da educação pública, distinta da que imperou no modelo de estado de bem-estar social. E, por isso, tem sido não só um objetivo preferencial das políticas na área, produzidas na região a partir da década de 1980, como também tem dado coesão ao conjunto das políticas educacionais nas últimas 2 décadas. Sob o discurso da necessidade de realizar uma mudança sistêmica, isso é, que afete o conjunto e a lógica do sistema educacional, possibilitando que as necessidades, potencialidades e solidariedade dos diferentes atores confluam na melhoria da qualidade de ensino. Promove-se um conjunto de mudanças estruturais no âmbito educacional, que muda não apenas a qualidade do direito à educação, mas rompe a lógica das demandas sociais por educação. Assim, mesmo se propondo a democratização e a descentralização, os sujeitos sociais envolvidos com esta área deixam de se sentir referenciados nas políticas implantadas e contra elas reagem, particularmente os profissionais da educação.